Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Matheus, vou fazer um plantio de melancia na semana que vem. Qual o melhor adubo de fundação você me recomenda? Francisco, é o seguinte, vou te recomendar assistir um vídeo do canal que está escrito assim. Eita, rapaz. Deixa eu tentar lembrar o nome do vídeo aqui agora, cara. Tem tanto vídeo no canal aí já, cara. Digita adubação de plantio lá que eu tenho certeza que vai aparecer o vídeo lá pra você então, cara. Porque é o seguinte, tem um vídeo que eu explico em detalhes a importância da gente fazer uma boa adubação de base aí. Então, qual que é a dica aí? Adubação de base bem feita aí, você precisa trabalhar com produtos aí enriquecidos em fósforos. Se você for utilizar algum adubo formulado aí, procura o que tiver a maior quantidade de fósforo, tá? Não titubeia não. Não preocupa tanto com os outros nutrientes, nem nitrogênio e nem potássio, porque o que acontece? Na fase inicial, a planta precisa muito pouco desses nutrientes ali. Então, preocupe em garantir aí os níveis de fósforo no seu solo aí. E lembrando, tá? Muito atento com relação à análise de solo ali, porque é o seguinte, se o seu solo não tiver em boas condições de fertilidade, você pode estar literalmente jogando a sua adubação de base toda fora aí. Porque uma boa adubação de base, ela precisa garantir ali que ela vai conseguir colocar fósforo no solo. Se o seu solo está com pH muito baixo, se esse solo está muito compactado, se o seu solo não tem bons índices de fertilidade aí, é possível que o seu fósforo fique todo fixado no solo. Aí você está literalmente jogando dinheiro fora. Daí a importância da gente trabalhar sempre com análise de solo para a gente conhecer os níveis de fertilidade do nosso solo. Então fica muito atento com isso aí, tá bom, meu amigo? E se você, já te dei a dica aí, os formulados bem enriquecidos em fósforo, e se você encontrar aí um MAP granulado, é uma excelente opção, porque ele tem aí um pouquinho de nitrogênio e vai ter 52% do elemento fósforo. Eu gosto muito de trabalhar com MAP granulado na base aí, tá bom? É uma boa dica aí para você fazer a nutrição da sua... nutrição não, né? Para você fazer a sua adubação de base aí, meu amigo. Matheus, tem algum produto que pegue trips, mosca branca, pulgão, 3 em 1? Vamos lá, você tem produtos que pegam sim, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui de produto, tá, Marcos? Porque não faz sentido, tá? Até pra gente não cair no erro aqui de fazer recomendação agronômica, porque não é esse o nosso intuito aqui do canal, é de levar informação sem parecer que a gente está fazendo prescrição de remédio aqui. Não é essa a função nossa. Mas tem alguns produtos ali, principalmente quando a gente está trabalhando de forma preventiva, tá, Marcos? Tem alguns produtos aí, organos fosforados, que a gente pode trabalhar com eles ali, que eles funcionam muito bem, principalmente quando a gente está falando aí de manejo preventivo, um manejo ali para evitar que esses insetos entrem na roça. Então, o detalhe aí, a indicação é sempre utilizar um bom programa fitossanitário, que você vai estar intercalando diversos princípios ativos ali de forma correta para você não falhar no manejo fitossanitário, tá? Então, o que eu recomendo é justamente estar trabalhando com um bom programa fitossanitário para você conseguir garantir que a roça sua vai ficar livre de praga e de doença aí, tá bom? Israel Júnior mandou aqui, ó. Amigo, no meu sítio consigo produzir abóbora de qualidade, porém tentei melancia e os frutos saíram pequenos. Israel, olha só, isso acontece demais, tá? O que acontece? A gente tem que entender o seguinte, a abóbora, ela é uma variedade aí que ela é muito mais rústica do que a melancia, entendeu? Ela tem um sistema radicular mais agressivo ali, então ela acaba conseguindo buscar mais nutrientes no solo. Para você conseguir ter uma boa produção da melancia, a nutrição da melancia, ela é bem mais, precisa ser bem mais caprichada aí, a nutrição e todo o manejo também, para você conseguir ter produções aí boas. Então, você precisa entender isso aí, a abóbora ela é mais rústica mesmo, é mais fácil de você conseguir essas produtividades mais elevadas com elas aí, tá? Quer dizer, é mais fácil do que uma melancia de tocar, mas a abóbora produz muito menos do que a melancia por hectare. Vamos trazer para uma realidade aí, se você estiver falando de uma abóbora japonesa por acaso aí. Uma abóbora japonesa, quando ela está bem tocada aí, em condição de um sistema de irrigação de gotejamento, você vai atingir ali umas 20 toneladas por hectare,
já é uma excelente produção, quando se atinge esses números de produtividade no gotejamento. 20 toneladas por hectare é um bom número. Já na melancia, você consegue atingir aí, com um bom manejo, uma boa nutrição, aí, 60 toneladas aí, com a produção da melancia. Então, são praticamente 3 vezes mais maior a produção da melancia em relação à produção da abóbora, tá? Mas é muito importante destacar isso aí também. A melancia gasta-se muito mais para produzir essas 60 toneladas. Não tem muita mágica. Burro anda, burro come. A abóbora ela é mais rústica, mas ela produz uma quantidade bem menor em relação à capacidade de produção da melancia. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta tão claramente aí, mas basicamente é isso aí. Pode ser que esteja acontecendo isso aí na sua lavoura. Você pode estar falando com manejo nutricional e também com manejo de operação aí, que a melancia ela é bem mais, como que eu vou dizer assim, bem mais mimosa ali, ela é bem mais, o manejo precisa ser um manejo mais intensivo, se é assim que eu posso dizer, tá? Você tem que ter uma atenção bem maior, né? Não dá pra gente comparar uma produção de abóbora com a produção de melancia, não. Embora seja parecido, são manejos ali que requerem intensidade diferente ali com relação à atenção do produtor, tá bom? Eugênio mandou uma pergunta aqui, ó. Sobre análise de solo, quais os níveis básicos do solo deve apresentar para o plantio de melancia e de abóbora? É uma pergunta que ela é difícil de responder também, Eugênio, e eu vou te explicar aqui o motivo. Porque esses níveis, eles vão oscilar aí de acordo com cada tipo de solo. Por exemplo, uma CTC, que é o indicador dos mais importantes que a gente tem aí a respeito de fertilidade do solo, ela vai variar de acordo com cada tipo de solo. Por exemplo, normalmente uma CTC em um solo arenoso, ela é normalmente mais baixa do que uma CTC em um solo mais pesado. Então, todos esses níveis aí acaba sendo difícil. A gente precisa analisar a situação, analisar cada situação aí no contexto aí, mas são diversos os indicadores aí que você tem que estar atento com relação aí. Eu vou citar pelo menos 2 aqui, 3 aqui, vou citar 3 que são importantes aqui para mim não deixar de responder a sua pergunta, mas são todos indicadores aí de fertilidade do solo ali. O primeiro que você tem que estar atento é com relação a pH, tá? pH é um super indicador de fertilidade pra gente aí, porque ele é que mede a acidez do solo. E o que é uma acidez bacana para quem está trabalhando aí com o cultivo da abóbora e da melancia? Sempre a gente trabalhar aí com pH de 5,5 até 6,5, porque é nessa faixa que a planta consegue absorver melhor todos os nutrientes ali, tanto macronutrientes quanto os micronutrientes. Um outro indicador é justamente a CTC, que eu acabei de falar um pouquinho dela aí anteriormente. CTC é a capacidade de troca catiônica, mas não vou entrar no detalhe tão técnico aqui, mas a gente pode entender a CTC como um indicador aí que mede um nível de fertilidade, como que aquele solo consegue reter os nutrientes que a gente coloca no solo ali, tá? Basicamente é isso que essa CTC mede. Então, ele é um indicador importante, porque se a gente trabalha com a CTC baixa, a gente tem que estar muito atento aí para não estar desperdiçando adubo, para a gente trabalhar com manejos mais adequados a cada tipo de solo, a cada tipo de CTC. Então, esse é um indicador que a gente merece estar atento com relação a ele aí também. E o último indicador que eu poderia citar aqui, cara, seria uma saturação de base aí, que é sempre importante a gente trabalhar com ela acima de 70% ali, que é onde a gente tem bons níveis de fertilidade. Obviamente a gente não consegue trabalhar sempre com todos esses nutrientes, com todos esses indicadores ali na faixa ideal. A gente tem que estar adaptando aí. Quanto mais você estuda, quanto mais você domina tecnicamente o assunto aí, mais estratégias você tem para conseguir conduzir a lavoura aí de acordo com as condições locais que você tem aí, tá bom, meu amigo? Eugênio, não é que eu tô te enrolando, mas quem dera se na agronomia a gente conseguisse dar respostas precisas para todas as perguntas aí, porque sempre na agricultura diversos fatores vão interferir ali no nosso manejo. Então, a dica aí é dominar tecnicamente, sempre procurar estar estudando, buscar conhecimento aí,
Porque é um conhecimento que você vai juntando daqui, outro dali, daí a pouco você está dominando aí as melhores estratégias na sua lavoura de acordo com o seu tipo de solo. Sempre juntando a teoria com a prática, tá? Porque a teoria ela é muito bonita, mas o que funciona de verdade é quando a gente junta a teoria com a prática. De nada adianta você entender as coisas no papel, porque é no campo que o bicho pega e é onde que acontecem as coisas de verdade aí, tá bom, meu amigo? Eugênio mandou uma outra pergunta aqui, ó. Uma planta bem nutrida pode produzir em média quantos quilos de melancia e quantos quilos de abóbora aí? Eugênio, olha só, isso aí varia muito aí, mas eu vou te dar números médios aí para tentar te deixar um pouquinho mais por dentro do assunto ali. Olha só, em roças comerciais, isso aí é bem interessante ali, ó. Quando você consegue números de produtividade ali, no caso da melancia, vamos falar de toneladas por hectare, que é sempre a melhor forma, é o melhor indicador de você tentar medir se você está tendo uma boa produtividade ou não. Para a gente que trabalha na cultura da melancia, aí, sempre quando você consegue atingir produtividades aí superiores a 50 toneladas, normalmente a gente tem bons rendimentos aí na roça. Então, dá para produzir 70 toneladas? Dá, mas isso não é a realidade que acontece sempre, não. Tem produtor aí que bate até 80 toneladas, mas isso aí no universo de 1000 pode colocar 10, tá bom? A grande maioria dos produtores aí, a média nacional hoje, de acordo com o IBGE aí, a grande maioria dos produtores aí no Brasil de melancia aí, eles estão produzindo na casa das 20, 22 toneladas por hectare aí, o que é um número muito baixo aí. Mas a verdade é que isso acontece justamente por não dominar tão bem a técnica, não utilizar bons manejos nutricionais, bons programas fitossanitários. Já a turma que está mais tecnificada aí tem sido na região de Teixeira de Freitas aí, na região de Teixeira de Freitas, que é um dos grandes polos que a gente tem aí na cultura da melancia, a turma tem atingido lá números médios lá na casa de 50 toneladas para cima, tá? Sendo que os produtores mais tecnificados lá, que são os casca grossa mesmo lá, os caras têm tirado na casa das 70 toneladas aí, de forma bem consistente. Então, para a produção da melancia aí, eu posso citar aí que acima de 50 toneladas já é um bom número de produtividade, tá? E para abóbora aí, no caso aí, eu posso citar também aí que na casa das 18 toneladas, se você estiver trabalhando aí com um sistema de gotejamento na sua irrigação, é um bom número também. Se você estiver trabalhando, no caso da abóbora japonesa aí com irrigação por aspersão, normalmente a abóbora responde melhor a essa irrigação e consegue ter produtividades maiores aí, chegando até nas 25 toneladas aí. Tem alguns produtores aí que ultrapassam essas 25 toneladas, mas assim como acontece na melancia, na abóbora também é a mesma coisa. São poucos os produtores aí que conseguem atingir produtividades aí acima de 25 toneladas com a abóbora japonesa. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí, meu amigo. Antônio Holanda mandou para mim aqui pelo zap aqui, ó. Matheus, você é o nosso professor, amigo do produtor. Que é isso, meu amigo? Não... Eu nem me considero como um professor, não. Tamo aí para ajudar mesmo aí. Sou produtor igualzinho vocês aí. Tô na luta diária aí. Então, o que que acontece? Vamos lá. Seus conhecimentos são de grande importância para os produtores iniciantes. É esse que é a função do canal mesmo, tá, Antônio? É justamente contribuir para a turma que está começando aí, para tentar errar um pouquinho menos aí. Isso aí. Mas eu gostaria de saber qual a largura das leiras e a largura do plástico que você usa no plantio. Antônio, você deve estar aí, você deve ter visto alguns vídeos nossos do canal aí, de uma lavoura que a gente fez aí no ano passado de melancia, né? Bacana. Eu gosto de trabalhar com espaçamento aí de leira aí do 3 metros, tá? Normalmente ele funciona muito bem, tanto para melancia quanto para abóbora. Espaçamento entre leiras aí de 3 metros. Mas você tem outros espaçamentos também. Muito produtor trabalha com espaçamento de 2,80, 2,50. São diversas formas de espaçamento aí. Mas para a gente definir espaçamento é algo que é bem complicado pelo seguinte, porque diversos fatores precisam ser analisados aí na hora de escolher um bom espaçamento para sua lavoura, que vão desde escolha da variedade, o manejo que você vai conduzir a sua lavoura, então o tipo de irrigação, diversos fatores precisam ser considerados na hora de escolher um bom
espaçamento aí. Mas via de regra aí, o espaçamento de leiras aí de 3 metros, ele é bem comum e bastante utilizado aí por grande parte dos produtores aí, espalhados em todo o Brasil aí, tanto para abóbora quanto para melancia, com relação ao espaçamento de leiras. Relação ao espaçamento entre plantas aí é a mesma coisa, se aplica aí também. E com relação aí à largura do mulching aí, o mulching que eu trabalhei aqui, eu trabalhei com o mulching preto e branco aí da Negreira, um excelente produto, um excelente material. E a largura dele, ele vem com 500 metros de comprimento o rolo e a largura de 1,20 m. Funciona muito bem aí, seja para abóbora, melancia, para o melão, vai bem demais da conta aí. Boa noite, Matheus. Vinícius de Icó, no Ceará. Um abraço para a turma do Ceará aí, Vinícius. Matheus, os defensivos, fungicida, inseticida, pode ou não ser misturados na cauda da pulverização da melancia? Vinícius, excelente pergunta aí, tá, cara? Vou te dar uma dica boa aqui. É o seguinte, depende. Alguns fungicidas você pode misturar com inseticidas sim, outros não. Não vou entrar aqui no detalhe aqui agora, mas vou te dar uma dica campeã aqui, cara. Tem um aplicativo da Yara que você consegue baixar lá, depois você clica na Play Store lá, digita Yara lá. Eu esqueci o nome do aplicativo, cara. Eu vou ficar te devendo aqui, mas se você digitar o nome eu esqueci, cara. Mas é o seguinte, se você digitar na Play Store aí, ele tem lá falando quais os defensivos que você pode misturar com adubo foliar. Tem uma série de produtos lá que é bem bacana, tá, cara? Eu não vou lembrar se eu lembrar até no final da live, eu vou te passar isso aí direitinho, cara. Mas eu esqueci o nome desse aplicativo. Mas é o seguinte, não dá pra você misturar, não sai misturando tudo na bomba, não, que normalmente dá piema, tá, cara? Então você pode ter problema com fitointoxicação, você pode ter alguns desses, como que eu vou falar, desses produtos químicos ali, eles podem ter alguma interação ali dentro da bomba costal ali e acabar queimando a planta. Tem que saber aplicar isso aí. Então, faz o seguinte, tenta achar esse aplicativo direitinho aí, que você vai conseguir te ajudar bastante aí. E se você precisar também, tem um programa nosso lá, o Mapa. Lá tem 3 programas fitossanitários lá, que ele já está bem estabelecido com relação a isso ali. Quais que são os produtos que eu uso, tudo separadinho, qual que pode utilizar com qual, quando que você faz a aplicação de cada um deles, quando que você não, por exemplo, alguns adubos foliares você não pode misturar com inseticida também. Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso aí. Se você precisar, no nosso curso Mapa lá também, tem uma tabela lá que pode te ajudar muito lá, nos nossos programas fitossanitários lá, já está bem estabelecido lá, cada pulverização, qual que você mistura, quantidade, dosagem, tudo bem bacaninhas aí, bem bacaninha, de modo que você não vai ter nenhuma fitointoxicação, porque é um programa aí pra lá de testado aí, coisa de profissional mesmo, tá bom? Mas poder utilizar pode, mas não, para não deixar que eu não respondi a sua pergunta, vai depender aí de acordo com cada um desses defensivos aí, entendeu? Giovanni Proc, Giovanni aí tá em todas aí, né, cara? Bacana demais. Matheus, MAP ou DAP? Li uns trem a respeito e o trem ficou louco. Não entendi sua pergunta não, Giovanni. Caraca, velho, não entendi, cara. Realmente eu não entendi aqui essa pergunta não, tá? Mas isso aí é o seguinte, o que eu vou responder aqui, o que eu entendi aqui. Você perguntou a respeito do MAP ou DAP aí, cara. Bom, bora lá. Com relação ao manejo nutricional, cada produtor adota a sua estratégia, tá? Isso aí é importante a gente destacar isso aí, Giovanni. Eu gosto de trabalhar muito com o MAP, cara, porque ele funciona muito bem. Tanto o MAP granulado na adubação de base, quanto o MAP purificado, trabalhando sempre ali na dosagem ali de 50% de cada um desses nutrientes ali. 50% do MAP granulado, aliás, 50% do fósforo aí, independente de qual seja a fonte de fósforo, pode ser MAP granulado, pode ser um super triplo, pode ser algum outro adubo composto aí também, né? Ou, na verdade, algum formulado, mas o importante é você determinar ali. Lógico que isso é o que eu gosto de trabalhar, tá, Giovanni? Eu gosto de trabalhar com 50% do MAP ali, do fósforo na base e os outros 50% ali via fertirrigação usando o MAP purificado. Muito produtor acha que não adianta, que não compensa, mas isso aí é do manejo e eu gosto bastante. Eu acho que a planta consegue responder muito bem a adubação com o MAP purificado
justamente em função da alta solubilidade dele. Ele é, no meu entendimento, ele é praticamente um soro na veia da planta ali, de um dos elementos mais importantes que a planta precisa ali, principalmente na fase inicial ali, que é justamente aí o fósforo. Então, eu gosto de trabalhar com fósforo, inclusive trabalho com fósforo ali praticamente quase todo até próximo ao fim da florada ali, eu tô trabalhando com o MAP aí, e quem já comprou o nosso material aí, que é o mapa, percebe isso aí claramente, porque lá eu deixo o mapa, literalmente, do que eu uso de adubação aí nas nossas lavouras aí. Então, eu gosto muito de trabalhar com o MAP, tá? Cada produtor, cada agrônomo, cada técnico aí tem o seu manejo, tem a sua estratégia. Eu tô apresentando a minha, né? Quem sou eu para falar que é a minha que é a certa, entendeu? É a que eu gosto de trabalhar e que no meu entendimento funciona muito bem em relação às outras que eu já utilizei. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.